Bom, Aninha, falando em bicho, estávamos falando agora há pouco desse coronavírus aí, né? Da cepa indiana, a cepa que hoje preocupa o mundo, a cepa que infelizmente também já está presente aqui no Brasil. Exatamente, Joel. E aí, a gente tem agora 6 casos confirmados no estado do Maranhão que foram detectados pelo Instituto Evandro Chagas. E é sobre isso e com o Instituto Evandro Chagas que a gente vai falar agora com a coordenadora do Laboratório de Vírus Respiratórios de lá, a Mirleide Cordeiro, que participou desse trabalho para identificação dessa cepa lá no estado do Maranhão. Mirleide, obrigada por participar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde. Oi, Mirleide, bem-vinda. Oi, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana Paula. Eu agradeço o convite para participar e prestar esclarecimentos, mais alguns esclarecimentos a respeito desse achado. Sim, a gente que agradece, é claro. O Brasil hoje está querendo saber o que significa essa cepa indiana. É uma cepa mais letal em comparação, por exemplo, com a amazonense. Menos letal, mais contagiosa, menos contagiosa. Pelo sequenciamento que vocês fizeram, né, para definir e confirmar que realmente aquela cepa é a indiana, dá para já concluir alguma coisa ou ainda não, Mirleide? Acho que algumas coisas, pelo menos, já dá para concluir sim, né? Isso, Joel. O que a gente tem hoje a respeito dessa cepa é que ela foi reclassificada recentemente pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma cepa de preocupação, uma variante de preocupação, por ela apresentar características genéticas que conferem a ela, ou podem conferir a ela, essa capacidade, né, de ter uma maior transmissibilidade. Então, as mutações que ela apresenta são diferentes da que a amazonense, ou a do Reino Unido, ou a sul-africana apresentam. Só que são mutações que também podem contribuir, ou podem conferir a essa nova variante, esse aspecto de ser mais transmissível, de poder vir escapar da resposta imunológica. Então, essas são as características que conferem a ela, né, essa classificação pela Organização Mundial da Saúde, como sendo uma variante de preocupação. Há essa preocupação na vacina que você disse, escapar, por exemplo, ela se tornar resistente às vacinas existentes hoje? Nós sabemos que, é claro, essas vacinas, daqui para frente, elas vão se readaptar. Isso é normal, nós já falamos várias vezes que com H1N1 acontece isso. A fórmula já existe, é só fazer pequenas mudanças. Exato, mas as vacinas hoje que estão sendo aplicadas correm o risco de não proteger os cidadãos dessa cepa indiana? Então, Joel, essa cepa, né, ela emergiu recentemente, então esses estudos em relação à proteção garantida por meio das vacinas que hoje estão licenciadas e que estão sendo usadas no combate à Covid-19, estão sendo realizados. A Rede de Vigilância Mundial, né, que é coordenada pela Organização Mundial da Saúde, tem feito, né, essas avaliações. Então, os estudos ainda são recentes e são dados prévios ainda, nada muito definitivo. O que se sabe é que algumas vacinas a gente já tem sim uma redução, né, de resposta, mas não uma perda total de resposta, só uma redução. E que dessa forma, né, a gente ainda garantiria assim a proteção. Então, por isso a gente segue, né, indicando que as vacinas sejam utilizadas mesmo diante dessas novas variantes. Agora, Mirleide, uma coisa que chamou muito a atenção aqui da gente, minha particularmente, em relação a esse navio que atracou aí no Maranhão, né, onde essa cepa foi encontrada aqui no país. De 24 pessoas a bordo, 15 testaram positivo para a doença, 12 delas assintomáticas. Não deu para confirmar se todas essas contaminadas de fato estão com a cepa indiana, mas é muito possível que sim, porque elas estavam confinadas no mesmo navio por muitos dias. Essa cepa tem como característica mesmo ser uma doença que ela demora mais para fazer a doença se manifestar ou manifesta mais casos assintomáticos? Isso a gente já sabe? Então, Ana, em relação à infectividade, né, o tempo de doença, o período de incubação, ele está dentro do período que a gente vê para todas as outras variantes também. É isso que a gente espera realmente quando infectado, né, que a gente tenha um período de incubação de até 14 dias. Então, é normal esse fato, né, a gente ter visto isso acontecendo no navio também. Alguns pacientes ainda estarem infectados, mas ainda não terem desenvolvido os sintomas, porque ainda eles estão realmente no período de incubação da doença. Então, é provável que daqui a alguns dias eles possam até apresentar sintomas, sim.
esses dados em relação se esse tempo de incubação para essa cepa pode ser maior ou não, ainda não foi também visto. São dados que ainda estão sendo analisados também. Você, quando teve acesso ao sequenciamento genético, né, dessa nova cepa indiana, percebeu alguma coisa diferente ali? Alguma coisa que, por exemplo, alguém não tenha falado? Falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui? Ou pelo menos alguns outros especialistas, cientistas, que você também tem contato direto, te disseram alguma coisa? Olha, precisamos ficar atento àquele ponto ali dessa cepa indiana. Ou não, ou se foi um sequenciamento meio que normal dentro do esperado? Isso, o sequenciamento genômico revelou, né, pelas análises que a gente fez, que se tratava da cepa indiana. A gente define, né, na verdade, as análises de bioinformáticas que são realizadas para definição dessas linhagens, dessas variantes, eles já informam para a gente, né, a partir dessa linhagem, baseada nessa estrutura, né, nas mutações que essas variantes apresentam, a que linhagem elas pertencem. Então, não teve nada de diferente em relação às cepas que estão sendo detectadas em outros locais do mundo. Porque aqui no Brasil, nós tivemos na primeira onda da pandemia a cepa X. A cepa X não, a Covid-19. A europeia. Já era uma mutação da que veio da China e foi principalmente a europeia que entrou aqui. Aí logo depois surgiu a cepa do Amazonas, a cepa amazonense. A brasileira. A mais letal hoje que temos no nosso país e a mais presente também. Lá na Índia deve ocorrer esse mesmo caminho, né? A doença deve percorrer esse mesmo caminho. Surge primeiro uma cepa inicial, original, e logo depois ela se modifica. Essa cepa que temos hoje indiana, seria a original, a primeira que surgiu lá na Índia, ou já seria uma mutação da primeira que surgiu na Índia? Dá para dizer isso ou não, Mileide? Então, Joel, o que a gente sabe, né, que o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, e por conta disso ele sofre até mais mutações, né, do que outros vírus, ou vírus que têm um material genético diferente, né, por exemplo, de DNA. E aí o que a gente tem é que, como a gente está lá, o que aconteceu também, o que é que favorece essa emergência das cepas, né, e essa ocorrência de mutações que acabam favorecendo a emergência de variantes distintas, com mutações que geram preocupação na gente. É a questão de realmente favorecer essa transmissão do vírus. Então, a gente sabe que lá é um país populoso, a gente sabe que tem certos costumes que favorecem também essa aproximação, essa aglomeração dessas pessoas, o que acaba contribuindo para essa disseminação do vírus e favorecendo o aparecimento dessas mutações. Então, lá também já houve ocorrência de outras variantes, na verdade no Brasil também ainda ocorrem, né, outras variantes, assim como no mundo. A gente só tem essas, olha para essas com um cuidado ainda maior, por conta delas serem ditas, né, variantes de preocupação, por elas terem essas mutações que podem vir a favorecer com que elas sejam transmitidas de uma forma mais eficaz, que elas acabem escapando à resposta imunológica montada, quer seja por uma infecção prévia, por uma outra variante, ou ainda por conta da vacinação. Pode estar associada também a uma maior patogenicidade. Então, a gente acaba olhando mais para essas variantes de preocupação, com cuidado maior por conta dessas características. Mas a gente, no mundo hoje, tem uma diversidade muito grande de variantes circulando. Então, inclusive, Mileide, quando surgiu a cepa de Manaus, eu me lembro que os primeiros casos que começaram a pipocar, inclusive aqui em São Paulo, havia uma preocupação em tentar fazer o que estão tentando fazer hoje também, que é fechar aeroporto, fechar fronteira. E eu não me lembro agora qual foi o entrevistado que comentou o seguinte: isso pode fazer com que o vírus atrase, né, para chegar, mas vai chegar. É uma variante que vai se espalhar e, pela força que a gente está vendo, vai se tornar predominante no país, o que de fato aconteceu. Esse vírus tem potencial para isso também, Mileide? Está cedo para afirmar? O que a gente pode falar sobre isso? Então, ainda é cedo para afirmar, sim, Ana Paula, porque os estudos, né, com essa cepa, como eu falei, eles são recentes. Os dados de vigilância que estão sendo captados ao redor do mundo, colhidos e compilados pela OMS, eles são feitos quase que diariamente, né? E aí as análises são procedidas também com a mesma rapidez. Só que a gente tem que ver de país para país, né, como é que vai se comportar. Essa medida de contenção realmente ela é necessária,
ela se faz necessária, mas a gente acaba tendo realmente, em muitos dos casos, só um atraso dessa chegada, um atraso dessa disseminação, mas é muito válido para que o sistema de saúde possa se preparar, né, para receber, caso a gente tenha realmente a disseminação desses agentes e isso um impacto, né, no número de hospitalizações, de consultas médicas. Então é importante que a gente faça essas medidas de contenção, mesmo que seja só para atrasar essa entrada ou essa disseminação mais eficaz. Ótimo. Mas a gente ainda está avaliando realmente como é que vai se comportar no país. A gente viu que no Reino Unido ela já contribui sim para uma elevação do número de casos, mas aí a gente tem que ver também como é que se comporta dentro de uma outra população, com uma outra característica genética, onde a gente tem uma linhagem que também já está predominando aqui e acaba que ela faz uma pressão também ali para que a gente não possa que essa linhagem nova não venha a se disseminar de uma forma tão eficaz. Milede, mais uma pergunta que talvez você já tenha respondido, mas eu quero tentar colocar de uma outra forma, né? Você já disse que muito provavelmente as nossas vacinas existentes hoje, elas conseguem nos proteger dessa doença aí, dessa cepa indiana, né? Se não conseguir proteger na sua totalidade, vai haver algum tipo de proteção, talvez um pouco abaixo da proteção que já conhecemos hoje, né? Qual que seria o objetivo de se preocupar, então, com uma cepa como essa? Porque, pelo que eu estou entendendo, é a mesma doença, né? Pode ter cepa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, mas se todas as cepas são combatidas pelas vacinas que temos hoje, na minha opinião, como leigo, é claro, não precisamos nos preocupar muito, porque a situação vai ser praticamente a mesma. Temos a doença existente, temos a vacina chegando aí, as pessoas já estão se isolando. Nós temos que nos preocupar mesmo de um jeito diferente com essas novas cepas ou não? Sim, Joel, a gente precisa sim ter um olhar, um cuidado maior com essas cepas, porque, como eu falei, a gente pode ter uma resposta, os dados ainda estão sendo gerados, como eu coloquei também, a gente ainda não tem uma resposta definitiva a respeito de quanto que essas vacinas protegerão, então a gente precisa sim se preocupar, até porque, como eu falei, elas trazem em seu material genético mutações que podem vir a favorecer uma maior transmissibilidade. Então, se eu relaxo em relação às medidas de proteção, se eu paro de usar máscara, se eu paro de fazer a higiene das mãos, se eu paro de fazer o isolamento social, eu acabo favorecendo com que esse vírus se dissemine ainda mais. E como eu coloquei anteriormente, quanto mais esse vírus replica, quanto mais pessoas ele infecta e acaba se perpetuando, a gente corre o risco de surgirem novas mutações. E aí sim, como que a gente teria a proteção? Porque aí a gente também já não saberia se quanto mais ele mutar, quanto de eficácia a gente terá dessas vacinas. Então, quanto mais controle a gente tiver, melhor. Sim, claro, com certeza, sem dúvida que temos que continuar com o controle já existente hoje. Mas você acha que dá para mudar alguma coisa de acordo com a cepa? Porque hoje, por exemplo, com as doenças que temos hoje aqui, com as cepas existentes hoje no Brasil, a gente usa máscara, a gente vacina dentro do possível, a gente fica isolado dentro do possível. Dá para pensar em fazer algumas coisas diferentes por conta de novas cepas? E eu posso fazer só um complemento na sua pergunta, que é o seguinte: a senhora acredita que esse vírus já está circulando aqui em maior número? Isso que a gente encontrou em Manaus foi só a confirmação para anotar ali, que encontraram no Maranhão, é só para a gente anotar ali no caderninho a data em que foi confirmada? Esse vírus já está voando, já está em tudo quanto é rua aqui, ó, pode ter certeza. Aqui do lado, aqui no Morumbi, deve ter vírus aqui. Longe da gente. Ou eu estou enganado, doutora? Nossa. Então, todas as medidas, né, foram tomadas para que realmente houvesse uma contenção de que esses casos ficassem restritos ao navio. Então, a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, juntamente com a Anvisa, eles estão fazendo a vigilância desses casos e estão fazendo a vigilância também dos contactantes desses casos, né? A equipe médica que entrou em contato, que está tratando o paciente que está internado. Então, está todo mundo sendo monitorado nesse momento para garantir que realmente a gente não tenha, né, esse espalhamento da cepa da variante indiana no Brasil, nesse momento. Mas independente do navio, eu acho, doutora, que já entrou muita gente pelos aeroportos, né? Pessoas que estão portando essa nova cepa indiana, que certamente estavam em outras partes do mundo, saíram da Índia, foram para tal país, depois vieram para cá, né?
E essa cepa já deve estar presente sim no Brasil, porque a circulação aqui é gigante. Agora, voltando à pergunta, dá para pensar em fazer alguma coisa diferente na forma de agir no dia a dia com essa cepa indiana, em comparação com as ações que já temos hoje, essas ações triviais de máscara, distanciamento, vacina, ou não? Ou seria a mesma receita do bolo? A mesma receita do bolo, Joel. A gente só tem que realmente aderir de uma forma eficaz. A gente tem percebido que em diferentes locais do Brasil e do mundo, as pessoas têm relaxado em relação à adoção dessas medidas. Então, não muda muita coisa, mas a gente tem que fortalecer realmente a adesão a essas medidas. A gente acha que não tem perigo, que, como você colocou, as cepas diferentes ou não, a gente vai ter uma doença com um desfecho parecido. Então, a gente tem que atentar para o fato que não, que a gente pode favorecer a emergência de cepas que sim, que tenham até um maior potencial de efetividade, de escape à resposta imune, de severidade. Então, a gente tem que só fortalecer a adesão a essas medidas, mas as medidas continuam sendo as mesmas. Exatamente. Perfeito. A única que eu ouvi até hoje que pode ser diferente do que essas outras presentes no mundo. Diferente que você fala, pior. Pior, é da África do Sul. A da África do Sul apresentou uma certa resistência lá com a vacina de Oxford, principalmente. A AstraZeneca, né? Tanto que pararam de aplicar a AstraZeneca e seguiram com outras vacinas, principalmente a da Pfizer. Né? A única que eu vi alguma coisa diferente. Agora, as outras cepas todas, mundialmente falando, é como se fosse a mesma coisa, como se fossem a mesma coisa. Sim. São modificações, é claro, importantes, elas são diferentes, mas a forma de agir mesmo na prática é praticamente idêntica à original. E é legal você colocar essa bola no chão junto com a doutora aqui, inclusive, para a gente entender que o que está sendo feito, claro, dá para aprimorar a questão de fronteiras, de aeroportos, etc e tal. Mas os nossos cuidados do dia a dia já estão sendo tomados. Sim. Então é algo para a gente ficar alerta, sem dúvida nenhuma, mas vamos com calma. Informação nunca é demais. É informação, principalmente para cientista. É com isso que a gente tem que trabalhar, não com pânico. Né? Não, eu falo informação também para o cientista. Né? Quanto mais dados ele tiver, melhor. Não é? Porque lá na frente ele pode se basear talvez em um pontinho dessa nova cepa indiana para fazer uma outra vacina. Sim. Então, quanto mais informação, melhor. Agora, o que não dá para sair pregando aí é que, chegou uma cepa indiana aqui, ela vai matar todo mundo. Isso que eu fico chateado, que às vezes algumas pessoas tentam induzir os telespectadores e ao ouvinte dessa forma. Então, hoje não é o caso. A menos que eu esteja errado, e eu acredito que não. Doutora, muito obrigado, viu? Um grande abraço, que Deus os abençoe aí nessa jornada difícil agora. Vamos pela frente aí, sempre combatendo essa doença com todas as nossas forças. E pelo menos, ainda bem que temos força, né, doutora? Isso mesmo. Saúde a todos aí, muito obrigado. Boa tarde, Joel e Ana. Obrigada, doutora. Bom trabalho. Só identificar que a doutora de novo, né? Doutora Mirleide Cordeiro, ela é coordenadora do Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas, participou da pesquisa, né, da descoberta dessa cepa lá no Maranhão.